paz do Senhor, eu quero neste momento agradecer àqueles que têm compartilhado a cada manhã da ministração da Palavra de Deus, que ela venha estar fazendo edificação como tem feito na minha vida, possa fazer na vossa vida. Hoje quero falar de que forma estamos servindo a Deus, porque a maioria das pessoas dizem que serve a Deus, que é de Deus, e eu quero dizer nesta manhã que a vossa obra diante de Deus, ela tem uma recompensa. Estarei lendo aqui um versículo base na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, que diz assim, verso 57 do capítulo 15 de 1 Coríntios. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constante, sempre abundante na obra do Senhor, porque o vosso trabalho não é vão no Senhor. O trabalho que qualquer um fizer diante de nosso Salvador Jesus Cristo não é em vão, ele tem recompensa. Ainda que a humanidade e os homens faz tudo por interesse. Tudo por interesse. Deixa eu pôr aqui o microfone mais perto. Diante disso, do interesse dos homens, aí nós observamos aí um detalhe importantíssimo, que às vezes a pessoa quer fazer porque vai ganhar alguma coisa em troca, entendeu? E não é por aí. A obra do Senhor é de coração e é voluntária. Vejamos por quê. Porque Jesus Cristo, Ele 100% Deus, 100% homem, mas Ele aniquilou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Jesus, Ele agora toma uma posição, essa posição que Ele toma é de servo, de servir, de fazer algo. E quando nós observamos esta maneira dele fazer, a qual ele disse, aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Aí nós pegamos aí essa parte de servo, né, a forma de servo, a qual, de que forma servimos a Deus. Jesus tomou a forma de servo, fazendo semelhante a cada um de nós. O que é o servo? O servo significa pessoa que não fica, ou pessoa que não tem livre disposição da sua personalidade. O servo, ele não fica para sempre em casa. O servo, ele não fica para sempre em casa. Foi o que Jesus passou a ensinar aí em João, dizendo dessa forma, que o servo, ele não fica em casa. Quando nós observamos aí o capítulo 13 de João, verso 10, ele diz, e disse Jesus, aquele que está
lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo até está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas nem todos. Ele falando aqui, João, né, no versículo 10, que o servo aqui não é maior do que o seu senhor. A ele lavou os pés do discípulo. Se fosse no nosso olhar, na nossa ótica, nós acharíamos que nós que tínhamos que lavar os pés de Jesus. Mas ele tomando a posição de servo, o menor ou o maior agora serve ao menor. E quando nós observamos aí que o servo não fica em casa, no capítulo 8, nós vamos entender o seguinte. Disse ele, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O filho sempre é filho, mas o servo, qualquer momento, ele pode ir embora. Aí Jesus continuou dizendo assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Aí ele usou essa expressão. Porque a todos que chegam ao Evangelho, ele tem coisas que as pessoas acham que ele é obrigado. Mas nós somos livres em Cristo Jesus. Aí, observe bem, que o maior aí, ele serve o menor. Que a Bíblia fala assim, Jesus ensina assim, mas não é assim que vemos no dia a dia diante de determinadas pessoas com certas posições, eles não servem o menor. Eles querem ser servidos, mas eles não servem o menor. Aí vem, o que comete pecado é servo do pecado. Aqui no capítulo 8, verso de número 34, diz assim, respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, o que comete pecado? Ele é servo do pecado. E quando nós vamos ver o que é pecado, que falar que a pessoa é um pecador, para muitos é ofensa. Mas ele é pecador diante das obras que ele pratica e que essas obras não são agradáveis aos olhos de Deus. Uma vez que o maior não serve o menor, diante da palavra de Jesus Cristo, ele está pecando. Né? Agora, de que forma estamos servindo? No capítulo 12 do Evangelho de São Lucas, diz assim a palavra de Deus, capítulo 12, versos de número 43, diz assim, eu vou ler o 42. E disse o Senhor, qual é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor pôs sobre os seus servos, para lhes dar a tempo a ração? Bem-aventurado aquele servo, a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Assim como que vai agora servir esse servo? Nós todos, toda a humanidade está colocada como servo. Agora,
vamos ver de que forma esse servo está servindo ao Criador. Quando nós olhamos aí que a palavra de Deus diz em Mateus, no capítulo 6 de Mateus, que nós não podemos servir a dois senhores. Mateus 6 diz o texto da palavra de Deus, que no versículo 6 de Mateus, verso 24, vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar outro, ou se dedicará a um e desprezará a outro. Não pode servir a Deus e a Mamon, não pode. Não tem como o ser humano servir a Deus e servir a Mamon. As pessoas costumam dizer, não, eu sirvo a Deus. Mas as obras que ele faz é de Mamon, é de Baal, é filho de Beliel. E na expressão aí agora original, é filho do diabo. Então não se pode fazer as obras do diabo e dizer que está servindo a Deus. Pessoas que não se controlam o seu intelecto, as suas ações, a sua postura, a sua dignidade, a sua honestidade, não pode dizer que serve a Deus. Então não se pode servir a dois senhores. Então, o maior serve o menor? Sim, foi Jesus que ensinou. Mateus 23 vai falar assim. Olha bem, Mateus 23, o verso de número 10, diz assim: nem vos chameis mestre, porque um só é o vosso mestre, que é Cristo. Porém, o maior dentre vós vos será vosso servo. Aí Jesus ensina assim: o maior de vocês será agora servo dos que são pequenos. O maior servir o menor. Eu não consigo entender. Eu já estive em algumas festividades de comemoração de aniversário e alguns homens obreiros eram colocados à parte com suas mulheres e eram servidos em mesas, enquanto outros eram servidos na nave da igreja. Então, uma acepção de pessoas. Isso, igreja evangélica. E onde há acepção de pessoas, que Deus não faz acepção de pessoas. Então, os que se era grande, era servido. E com condições melhores. Não pode ser assim. Mas tudo bem. Quando nós vemos Marcos 10:44, Marcos 10:44, diz assim a palavra de Deus: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, seja o vosso serviçal. É ensino de Jesus isso aqui. Ou então nós temos que arrancar essas páginas da Bíblia e jogar fora. Muitos têm que entender isso. Aí ele continua dizendo: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Aí ele vem dizendo que, porque o Filho do Homem
referindo-se a ele, também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então, vemos hoje uma operação no meio hoje, no século XXI, que muitos desses que estão à frente como presidente de um ministério, eles não servem menor. E muitos deles, hoje, a chegar na igreja, eles já querem chegar de helicóptero lá em cima, na nave da igreja, e descer no seu elevador para baixo. Então, por que todos não podem chegar de helicóptero também? Mas o maior, dificilmente, ele quer ser rebaixado. Servir de aparência é algo que não agrada a Deus. Já em Efésios, Paulo, na carta aos Efésios, ele vai dizer assim: eu vou ler primeiro Filipenses. Paulo falando aos Filipenses e dizendo, eu vou ler todo o contexto. De maneira que as minhas prisões em Cristo foram manifestadas por toda a guarda pretoriana e por todos os demais lugares. E muitos dos irmãos no Senhor, tomando ânimo com as minhas prisões, ouçam falar a palavra, mas confiadamente, sem temor. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja, por porfia, mas outros por boa mente. Uns por amor, sabendo que foi posto para a defesa do Evangelho. Mas outros, na verdade, anunciam a Cristo por contentação, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas que importa, estando que Cristo seja anunciado por toda a maneira, ou com fingimento, ou em verdade. Nisso me regozijo e me regozijarei ainda. Ainda que preguem por fingimento, Paulo falando. Mas acontece que Deus conhece o coração. E quando nós observamos na carta de Paulo aí, aí foi em Filipenses. Agora, na carta de Paulo a Efésios, diz a palavra de Deus, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Paulo agora fala para os irmãos ali na igreja de Éfeso, que não servindo de vista, tem muita gente mostrando que é evangélico, que é cristão, e muitos deles ainda para agradar o seu dirigente ou agradar o seu líder, pastor. É só Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ainda que estamos nesse século XXI e diante de uma comunidade, diante de uma assembleia, diante de pessoas que professam o nome de Cristo, que é a igreja,
ainda que tenha alguém à frente de um trabalho, ele não pode ser considerado como mestre. Ele é um dos quais Deus colocou para guiar e ajudar o seu povo, fazendo a obra de nosso Salvador Jesus Cristo, a qual tem uma recompensa. Então, não fazendo de vista para agradar a homens, mas sim fazemos de coração para agradar o Senhor. Tem pessoas que fazem para receber mérito, para granjear mais alguma coisa no ministério, para ser bem visto no ministério. Mas Paulo recomenda que não é por aí. E agora? Eu vou pela Bíblia ou vou pelo meu entendimento? Então, servir de aparência. Agora, quem é servo do pecado, como já foi dito, que o que comete pecado, Jesus falando, é servo do pecado. E quando vemos na carta de Paulo aos Romanos, ele vai dizer assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De maneira nenhuma. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como viver praticando o erro, praticando o pecado, praticando aquilo que desagrada a Deus. Ou não sabeis todos quanto fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados também com ele no batismo da morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, e pela glória do Pai, assim andemos também em novidade de vida. Agora, a vida que nós andávamos antigamente mudou a forma desse andar. Andávamos em trevas. Andávamos sem o Deus de Israel. Andava longe da comunidade de Israel. E quando nós observamos aqui, o que é que desagrada e é pecado? Viveremos nessas coisas ainda? Não, porque as obras da carne são manifestadas quais são? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias. Crer naquilo que não tem nada a ver que é de Deus. Como pode o cristão viver idolatrando, com inimizade, com porfias, com ira entre os irmãos, com dissensões, invejas, pense bem, homicídios, bebedeiras, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, e que comete tais coisas, não herdarão o reino de Deus. O servo do pecado, que pratica o pecado, pratica essas qualidades aqui, que eu citei e outras mais. Então nós precisamos saber que temos que ser considerado morto para o pecado. Quando nós vemos aí no capítulo 6 de Romanos, pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Quer dizer, luta para não praticar mais essas inimizades, ira, porfia, inveja, homicídio e outras coisas mais.
luta para não estar mais fazendo. Então, assim também vos considerai-vos como mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus nosso Senhor. Então aí você vai deixando. É isso que é o conhecer a verdade e ela vos libertará. Nós vamos tendo conhecimento da lei do pecado, o que é que desagrada a Deus, a coisa horrenda que aborrece a Deus, como lá no livro de Provérbios, capítulo de número 6, em Provérbios, vai dizer o seguinte: 7 coisas que desagradam a Deus, e a 7ª coisa ele abomina. O que é que Deus abomina? Olha, essas coisas aborrece o Senhor e a 7ª alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa. Quem é mentiroso, gosta de uma mentira pequena, tem que deixar. Não pode servir com mentira no reino de Deus. Mentira, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina maus pensamentos viciosos, pés que se apresenta a correr para o mal, para aquilo que é mal, é maligno. Testemunha falsa, olha essa. Servir a Deus como testemunha falsa, esse trabalho não vai ter recompensa, não. O que profere mentira, agora a 7ª, que o Senhor, a alma dele abomina, é o que semeia contendas entre irmãos. De que forma você está servindo? Está servindo aí semeando contenda entre os irmãos? Porque tem pessoa que olha a língua dele, não é que coça. A coceira da língua dele não tem remédio. Qualquer novidade ele já quer falar do escândalo de alguém, quer notificar, espalhar o erro do seu irmão. E o pecado não pode reinar. Quando nós vemos aí que esse pecado não pode reinar, Pedro, ele ensinou à igreja, nessa passagem aqui de 2 Pedro, ele ensinou assim, olha: mas como é precioso o sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Pedro, ele se expressa aqui no versículo de número, na 2ª epístola de Pedro, ele vai dizer o seguinte, 2ª epístola de Pedro, que o pecado não pode reinar. Diz assim: porque falando coisas muito arrogantes de vaidade, engoldam com consciência da carne, e com dissoluções aquele que estavam afastando dos que andam em erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Eles mesmos sendo servo da corrupção, porque a quem alguém é vencido, tal faz também servo dele. Se nós somos vencidos pelo pecado, nós passamos a ser servo também do pecado, não é mais servo do Senhor. E quando nós observamos ainda aí na carta, agora aos Romanos, no verso 6, no versículo 16 e 18 de Romanos, vai dizer assim, olha, carta 6 de Romanos,
vai se expressar dessa forma. Não sabeis, vós que a quem apresentardes por servo para lhes obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina que fostes entregues. E libertados do pecado, fosse feito agora servos da justiça. Então, a partir do momento que agora a posição é tomada para ter uma mudança, vai deixar de ser servo do pecado e vai ser servo da justiça. Gálatas, capítulo 1 de Gálatas, o verso de número 10, vai dizer assim: porque persuado eu agora a homens ou a Deus? Por quê? Persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Eu quero assistir na televisão. Tá bom, eu já vou pôr lá. Eu vou pôr. Então, procuro agradar a homens. Se estivesse ainda agradando a homens, não seria agora servo de Cristo. Enquanto a pessoa agrada a homens, ele não agrada a Jesus Cristo. E Paulo foi muito claro aqui. Liga lá, pode ligar lá. Vai ligar. Tem que ligar na tomada, calma aí. Então, observe bem, meus amados. Servindo por amor, por caridade. Aqui no capítulo 5 de Gálatas, diz assim: porque vos, irmão, foste chamado à liberdade. Não useis, então, da liberdade para dar ocasião à carne, mas servi-vos uns aos outros pela caridade. Agora, eu servir ao próximo, em caridade, em amor, uns aos outros. Está tão difícil ver a multidão de mais de 2.000 igrejas professando que é de Cristo e todas elas têm contenda uma com a outra. E agora, como vai agora servir uns aos outros em caridade? Porque toda a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede, não vos consumais também uns aos outros. Então isso não tem galardão para quem serve, um mordendo o outro, um criticando o outro, um falando mal do outro. Fica difícil. Quando olhamos aí na primeira carta de Paulo, Paulo ele demonstra que em Corinto, na carta capítulo 16 da primeira epístola aos Coríntios, quando ele fala assim: vigiai, estáis firmes na fé, procurai-vos voluntariamente e fortalecei-vos. Todas as vossas coisas sejam feitas em caridade. A obra de Deus, quando é feita por amor, tem recompensa. Então, veja bem. A vossa obra é feita por amor e é sem contenda. Não pode ter contenda. Quando aqui olhamos para Paulo ensinando a igreja ali de Timóteo, capítulo, diz assim, segunda carta de Timóteo,
ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar e sofredor, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus dará arrependimento para conheceres a verdade. Então o servo do Senhor que está fazendo uma obra, não é bom ele contender, mas sim ser manso e apto para ensinar. A vossa obra tem recompensa. Foi a que nós lemos. Que a vossa obra no Senhor tem recompensa. Não podemos enterrar os talentos que Deus nos dá. Não podemos. Os egípcios obrigavam, quando ali o povo hebreu foi para o Egito, no José sendo governador ali no Egito, aí, enquanto estava o faraó bom, estava mil maravilhas, mas quando morreu o faraó, aí o povo também começou a multiplicar na terra do Egito, e aí passaram a ser servos, os hebreus servos da escravidão. Mas Deus ouviu o clamor e libertou eles dessa escravidão. Assim como aqueles que estão escravos no pecado, que Jesus Cristo ele veio para desfazer toda a obra do diabo. Então ele quer libertar todos nós, que ele vai vir buscar um povo fiel, zeloso e de boas obras. Então, qual obra tem recompensa? O povo de Israel teve um período que estava sendo escravizado por outros povos. E Deus usou uma mulher, e ela com estratégia, ela viu que o rei Sisera fugia a pé para a tenda de Jael. Então, o inimigo estava com ela agora. Bem dizer, nas mãos dela. E aí, ela com prudência, quando ele pediu água para ela, e deitou e pediu água, Jael, ela servia ao ele, e ela foi e serviu leite para ele, com prudência e zelo. Ela não deu água, ela deu leite. Assim o tratou. Israel vivia em um período de anarquia, vivia cocheando também em dois pensamentos, mas precisava ser liberto agora dos inimigos. E quando ela deu leite, o leite aí, morno, ajuda a relaxar para dormir e abaixa os níveis de estresse. Quando ali Sisera bebeu leite, ele dormiu. Então ela usou o leite e depois usou o martelo para eliminar o inimigo e trazendo a vitória para Israel. Porque Israel estava sem recurso algum para vencer. Mas aí é como a palavra de Deus que esmiuça a pena. A palavra de Deus esmiuça a pena. Então, Jeremias que relatou assim: aí servindo com qualidade. Eu quero aqui citar que uma mulher chamada Dorcas, ela, quando veio a descansar, morrer, as viúvas choraram, sentiram a falta da serva de Deus, mostraram as túnicas e vestido feito por ela. As vestes não eram sensuais, mas eram as vestes dignas. As viúvas lembraram que Dorcas tinha realizado. Lídia também serviu com hospitalidade. Ana serviu com jejum e oração. Agora Maria, ela pega um ractel de perfume
e unge agora os pés de Jesus. E a qual Jesus, quando relatou esse ato que ela fez, quando nós vemos aqui, que os discípulos até reclamaram dela ter derramado aquele, por haver desperdiçado, mas ela não desperdiçou. Ela serviu com o melhor que ela tinha. Ora, derramando ela esse unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu enterramento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez em memória sua. Então, o que ela fez, aquele ato de ungir com raquitel caríssimo, ungir os pés de Jesus, aí Jesus falou, por onde esse evangelho for pregado, vai ser notificado a respeito de Maria. E eu só deixo agora uma pergunta para ti. Como tu tens servido ao Senhor? Com 2 senhores? Tem servido só a Belial, a Mamon, a Satanás, com obras malignas? Ou você tem feito algo para ficar em memória eterna? Fica aí a pergunta. Mas a vossa obra queira. Ó, Jael, ela deu vitória para Israel. Hoje nós podemos falar a maneira que ela venceu o inimigo, tratou ele com leitinho. E depois, quando ele dormiu, ela foi lá com um martelo e executou e deu vitória ao povo de Israel. Dorcas, Lídia, Ana, Maria e muitos outros que aí têm deixado os seus nomes na história. E o teu? Vai ficar na história? Vai ficar na lembrança? De que forma vai ficar? Fica aí a resposta para você dar. Shalom, Deus seja convosco.